Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. 20 e 29, toda quinta-feira nós estamos por aqui. Hoje o assunto também é um assunto bem interessante. Amor próprio. Esquecer de si mesmo é uma tragédia. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. E vamos lá. Você pode perceber que é um assunto talvez complexo e que a gente não se dá conta que a gente tem se esquecido de si. Pelo menos não enquanto a gente está mais jovem. Isso mesmo. Agora, quando a gente está um pouco mais, com mais idade, a gente começa a perceber em algum momento que a gente se esqueceu de si. Às vezes isso pode acontecer aos 30 anos, pode acontecer aos 40, pode acontecer aos 50, mas tenho visto muitas pessoas, muitos comentando comigo inclusive, e dizendo que se esqueceram de si. É claro que isso chega até mim através de outras palavras, de outras sensações. E antes de nós irmos em frente, se você perceber que esse assunto é interessante para alguém da família, para um parente, para o vizinho, para a vizinha, você pode ir no cantinho da tela. Tem uma seta ali que você pode passar para a pessoa, convidar a pessoa para assistir essa live. E é claro que desde já eu também agradeço, certo? Porque eu fico um pouco triste quando recebo pessoas aqui e é muito raro passar uma semana sem não atender ninguém nessa linha de se esquecer de si. Alguém talvez que está com 60 anos, 70 anos e diz assim, nossa, eu vivi somente por aquela empresa, eu dei a minha vida por aquela empresa, eu construí um império como empresário e agora, o que faço? Não consegui nem alguém para ser meu sucessor, meus filhos não querem a empresa. O que eles vão fazer com ela? Nossa, eu passei 20 anos casado e só vivi pela outra pessoa, não vivi por mim, não consegui curtir isso. Eu fazia tudo o que a outra pessoa queria, esqueci de mim. E esse esquecer de si mesmo, ele é tão amplo que aí nós vamos também para as outras áreas da vida. Então aqui nós vamos passar as 5 áreas, área profissional, área financeira. O financeiro é bom? Sim. Temos lives anteriores que nós falamos sobre finanças, o quanto a gente gosta de dinheiro, o quanto devemos olhar para o dinheiro com uma mente próspera, o como isso é importante para as nossas vidas, as crenças limitantes. Mas agora também tem o outro lado, quando isso se torna uma ganância, algo maléfico, e a gente se esquece de si porque está totalmente envolvido com o dinheiro, mas com aquele lado negativo, certo? Relacionamentos, o se esquecer de si através de relacionamentos. Às vezes você está 3 meses no relacionamento e viveu os 3 meses quase que 24 horas por dia, pensando na outra pessoa, fazendo tudo pela outra pessoa e se esqueceu de você. E naquele momento pensa que está tudo bem, que você está fazendo o que deve ser feito, mas isso inclusive gera um desequilíbrio no dar e receber com relação a outra pessoa. E é claro que todo esse conteúdo aqui, a base dele, ela é numa linguagem sistêmica, que é o que eu mais utilizo, né, de constelação sistêmica familiar ou empresarial, né, que é o que eu mais utilizo, seja na parte clínica, na parte de mentoria. Muitos dos momentos, este conteúdo, essas informações, enfim, é todo modelado, né, para o jardim da vida, o qual nós estamos desenvolvendo no decorrer de anos, para poder até chegar nesse ponto aqui e falar sobre o jardim da vida, para a própria vida em si, e abrindo por canteiros, por áreas, né? A saúde física e mental, que está aqui, lá no canteiro da saúde física e mental, a gente também se esquece de si com relação a isso.
Sim. Quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente não cuida da nossa beleza e estética, a gente se esquece de si. E é trágico isso? Claro que é trágico. A autoestima, isso é um dos fatores da autoestima estar tão baixa. A saúde mental, quando a gente sente que, nossa, eu comecei a dormir mal, e aí não começa a trabalhar isso para reverter isso, e passa a dormir mais mal ainda. É só uma noite. Não, mas é só 2 noites. Não, só faz uma semana que eu estou dormindo mal. De repente dorme bem umas 2 ou 3 noites, aí fica mais uns dias sem dormir, e de repente desenvolve uma insônia. Esqueceu-se de si. Não se lembrou de si. Porque ao se lembrar de si, nós tomamos uma atitude para resolver aquilo, para acalmar aquilo. Né? Espiritualidade, né? Quantas vezes que buscamos Deus, buscamos algo nesse sentido, um eu superior, somente quando nós estamos desesperados, quando estamos para baixo, quando estamos mal, quando acontece uma tragédia na nossa vida. Aí nós buscamos fortalecer isso, mais para pedir do que para qualquer outra coisa. Não que isso seja errado ou algo assim. O que eu quero levar aqui é que a gente se esquece de si também nessa área. E nessa parte espiritual, que não é só a parte de religião, pode ser uma religião ou não, indiferente de qual seja, nós temos aqui também com relação ao nosso próprio ser, nossa própria alma, nosso próprio espírito, de se esquecer de si. Hoje, quantas vezes você se lembrou que você está respirando? Pare e pense. Seja justo, honesto, sincero consigo mesmo. E pense, quantas vezes você hoje sentiu que você está respirando? E você está. Se você está aqui comigo, eu estou aí com você, é sinal que eu estou respirando e você está respirando. E olha só, sem respiração, pelo menos por aqui, sem vida, certo? E a gente se esquece de si, já começando pela respiração. Quando você vai para o banho e você se esquece do banho, você se esquece de você. Como assim se esquece do banho? Claro, se esquece de estar tomando banho, lavando, tirando as impurezas físicas, aproveitando aquele momento para relaxar. Aqui no sul, com esse friozinho, a gente sentindo aquele calor do chuveiro, que a gente olha para cima assim, parece que tem luz de LED dentro dele, de tão aquecido que está. Mas a gente se esquece de si. Aí a gente está pensando, está lá no banho e não está se lembrando de si, porque está esquecido de si, e aí está pensando em tudo menos no banho. Não está conectado, não estar ali. Então, lembrar-se de si mesmo é algo grande, é algo que precisa ser treinado. Muitos mestres zen, eles praticam isso diariamente já há tantos anos, e mesmo assim, se eles deixarem de praticar, eles se esquecem que estão respirando. Então, há uma necessidade de uma prática diária. E vamos trabalhar isso aqui também, para a gente se conectar mais consigo mesmo, que é o se conhecer, o autoconhecimento, a espiritualidade consigo mesmo. Ok? Então, uma vez mais, se você está gostando desse conteúdo e sente assim, nossa, isso é para mim, eu acho que eu tenho me esquecido de mim, e você percebe assim que também tem pessoas à sua volta, na sua vida, que são parentes, familiares, que são amigos, amigas, e que estão aí no seu Insta, e que você sente que gostariam ou até precisam ouvir isso também para deixar de se esquecer de si, vai no cantinho da tela aí, envia um link lá, convida a pessoa e traz ela para a live também. Isso. Eu fico tão feliz quando, até nos próprios atendimentos, quando a pessoa volta depois de uma sessão ou duas e ela diz, olha, eu já estou me lembrando mais de mim. Tem muitos casos que estão num estado de depressão porque se esqueceram de si. E quando se esquece de si, leva muito peso, os ombros aqui chegam de ficar doloridos, é muita tensão nessa região. Porque geralmente também quando se esquece de si é porque ou está dentro da mente que traz coisas do passado, que traz todo um sofrimento e foca nisso, se esquece do jardim da vida, se esquece de viver a vida,
que é um esquecer de si, né? A vida somos nós próprios. Ou no dia a dia busca ajudar tanto as pessoas que se esquece de si. E não é que não possa ajudar as pessoas. Pode sim, desde que você se lembre de você. Isso mesmo. Se lembre de você. Bom, vamos lá então? Ir um pouco mais a fundo agora no se esquecer de si. E assim, eu peço com carinho a cada um de vocês que ao se perceber, nossa, eu esqueci de mim mesmo durante o casamento, eu esqueci de mim mesmo durante a vida profissional ou em alguma outra área da vida, que apenas isso seja um reconhecimento, mas não um sofrimento, gente. Não um sofrimento. O objetivo não é esse. O primeiro passo é reconhecer que a gente se esqueceu de si. Segundo, conhecer se no momento presente você está se esquecendo de você ainda. Seja em cada uma das áreas que nós vamos passar carinhosamente. E se você está se esquecendo, aí sim, não precisa se culpar. Não precisa se inocentar também. Eu esqueci de mim, mas a culpa é da minha esposa que sempre me pressionava, né? Ela vivia dependente de mim e eu me tornei um codependente, né? Que o codependente é atender pessoas que são dependentes. Talvez esse é um tema para uma outra live em algum momento, né? Dependência e codependência. Talvez a gente vive sendo codependente, ou a gente vive sendo ou vive sendo dependente. Por quê? Porque lá no fundo a gente se esquece de si, né? Enfim. Então, ao se perceber, ao se conhecer, ao notar isso em você, não se sinta culpado. Apenas você pode dizer para você mesmo, tudo bem, isso aconteceu ou ainda está acontecendo, mas eu sou o responsável por isso. Eu sou o jardineiro-chefe do meu jardim. Já vejo comentários aí com relação a se esquecer de si, né? Olha só que interessante. Os comentários de vocês, gente, sempre são bem-vindos. Eu, na medida do possível, aqui também busco ler alguns e até encaixar algum assunto já com relação ao próprio comentário que vem, dentro do próprio tema, é claro. Também estou disponível pelo direct, quando precisarem. Passa a mensagem lá que a gente pode estar buscando ajudar por lá, esclarecer por lá também. E aqui, na medida do possível que a gente vai vendo aí, a gente também pode ir comentando, certo? E continuem sendo bem-vindos, bem-vindas aí para a live, ok? Então, gente, e a partir daí que você se sente responsável, né? Eu sou o chefe do meu jardim, ou jardineiro-chefe do meu jardim, melhor dizendo. Então aí nesse momento você vai olhar a partir de agora para a sua vida, já que você reconheceu em qual das áreas você se esqueceu de você. E eu imagino que Deus pode nos dar mais uma oportunidade, seja para mim ou para você, para a gente corrigir isso, alterar isso, se lembrar de si mesmo. Eu já vi pessoas aqui que, né, voltando naquela parte lá de que retornam depois de uma sessão 12 terapia, que uma das situações a ser trabalhado é essa, o se lembrar de si, né? E dizer assim, Valdecir, eu fui cortar o cabelo, fazia um tempão que eu não tirava mais um tempo para mim, e fui lá cortar o cabelo. Eu mesmo, gente, por muito tempo eu deixei de mim, eu olhava até com um certo preconceito, dá para se dizer assim. Os homens que toda semana estariam lá na barbearia fazendo a barba. Tá, mas por quê? É um custo, além de ter um custo, né? É uma despesa. Você precisa tirar um tempo para você estar na barbearia fazendo a barba e lá com o barbeiro, enfim. E toda semana, né? Se você pode fazer em casa, você pode cuidar em casa e tudo mais, né? Era esse minha forma de olhar para isso, né? Aí passou-se mais um tempo, quando foi possível começar a deixar a barba crescer e tudo mais. E comecei, eu vou ir uma vez fazer lá. Fui uma vez no barbeiro, de repente foi outra vez, e daqui a pouco me veio a sensação de que, nossa,
É bom cuidar de mim mesmo. Como é bom isso? E aí eu senti que nas primeiras vezes eu fui para ficar mais bonito para a esposa, fui para ficar mais adequado para se apresentar na frente dos clientes, ou por estar numa palestra numa escola. E aí, depois que passou algumas vezes, que começou a vir aquela sensação de como é bom cuidar de si mesmo, hoje eu vou uma vez por semana, já estou pensando, talvez aqui uns tempos, ir 2 vezes por semana, né? E é tão bom ficar lá 45 minutos, 1 hora, às vezes faz barba, faz cabelo, alinha aqui, alinha lá. Eu tenho uns colegas que ficam brincando comigo, teu cabelo tá na régua, que é uma forma de dizer, né? A barba tá na régua, ou algo assim, né? Mas eu passei a me sentir tão melhor nesse sentido, que hoje eu não faço mais. Eu sinto muito, mas eu não faço isso por você. Eu não faço isso pelo cliente que está aqui. Eu faço porque eu estou me lembrando de mim. E isso é só um exemplo, né? Cada um pode escolher se aceitar a sobrancelha do jeito que está tudo bem. É uma outra coisa, eu por ser homem, fazer sobrancelhas, né? É claro que tem uma certa discriminação com relação a isso, um certo preconceito, melhor dizendo, né? Que às vezes, mas algumas pessoas que brincam com a gente, né? Faz sobrancelha também, sim, faço. Né? De vez em quando faço, seja no barbeiro, mesmo o barbeiro faz, ou seja com a minha amada esposa, né? Que ela cuida muito bem das sobrancelhas, e enfim, faço, né? E gosto de fazer isso, faço isso pelas outras pessoas hoje, não mais, faço por mim, eu me lembro de mim e eu gosto muito disso, né? E isso é bom. Isso é só um exemplo. Então, quando chega um cliente de volta assim, e que eu percebo assim que quando eu vou receber o cliente na porta, que está voltando para uma próxima sessão de atendimento, e eu já percebo que a pessoa já está com o cabelo mais arrumado, está com as sobrancelhas mais feitas, até o sorriso já fica diferente, o olhar fica diferente, principalmente o olhar, eu disse, nossa, está dando certo. Que legal, essa pessoa está se lembrando de si, né? E assim vamos lá. Vamos em frente, gente. Então, a nossa linguagem aqui é nesse sentido. Se esquecer de si é uma tragédia. Esquecer de si mesmo é uma tragédia. E é uma questão assim de amor próprio. A gente se lembrar de si mesmo. E eu imagino que a partir de agora, não amanhã, não depois de amanhã, não semana que vem, nada de procrastinar isso não. A partir de agora você vai se lembrar mais de você. Certo? Então, quem se sentir à vontade de digitar aí nos comentários que vai se lembrar de si mesmo, digita aí, eu. E dentro de você isso vai fluir, porque lá dentro vai ter aquela frase, eu vou me lembrar de mim mesmo. E quando a gente faz algo, um movimento com relação a isso, alguma coisa já está transformando. Então, digita eu, vai na telinha aí do comentário e digita eu. E a gente vai seguindo com a live aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, voltando aqui. Profissionalmente, será que você está se esquecendo de você? Profissionalmente? Olha que legal aí, quantos eu já, né? Quantos eu surgindo. Mamãe também entrou para a live. Nossa, que legal, né? Mamãe sempre diz que eu sou bonito, desde pequenininho. Logo que eu nasci, ela disse, nossa, que menino bonito. E eu acreditei. Ficou gravado dentro da minha mente assim de uma forma tão profunda, né? Que até hoje ainda eu me lembro. Aquela vozinha de longe, eu bem pequenininho, logo nasci, logo tinha nascido. Minha mãe dizia, nossa, que menino lindo. E eu pensei, é para mim, sou eu, né? Então, na carreira profissional, como perceber que você está se esquecendo de você ou que realmente você se esqueceu de você? Lembre-se, sem se sentir culpado, né? Já está feito. A questão é do que você vai fazer daqui para frente. Quando você percebe que você se esquece de você, é quando você começa a pensar, poxa vida, mas eu estou fazendo tudo por essa empresa, né? Eu estou dando a vida por essa empresa. Essas são frases que vêm dentro de você, são pensamentos, enfim, que já começa a dar um sentido assim que você está se esquecendo de você, né?
que muitas vezes, além do normal, você chega em casa e só fala da empresa, só fala da empresa, chega no sábado, você só fala da empresa, você está com aquele colega, você só fala da empresa, é no domingo, lá no almoço de domingo, você só fala da empresa. Olha, é um grande sinal que você sim está se esquecendo de você. Por quê? A vida profissional aqui, você pode estar como funcionário, público ou privado, né, de certa forma, ou você pode estar como empresário, como autônomo, ou algo nesse sentido. E se esquecer de si ocorre só com alguém que é funcionário? Não. Gente, eu tenho clientes e empresários aqui que o faturamento não baixa de 1 milhão por mês. E que não conseguem dormir mais que 2, 3 horas por noite. Tem condições de passar viajando 2, 3 dias por mês, pelo menos, e não conseguem fazer isso, porque se esqueceram de si. Sim, se esqueceram de si. Viveram apenas para a empresa. A empresa é a empresa, você é você. É essa a questão lógica. E quando você se envolve além daquilo que é preciso para fazer a empresa crescer, que isso dá trabalho, claro que dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas quando você vai muito além disso e você não cuida das outras plantas, dos outros canteiros do jardim da vida, você deixa de ser aquele jardineiro tão bom, tão suave, tão completo. E aí você gera um desequilíbrio, certo? Então, tanto quanto funcionário, quanto como empresário, você pode se esquecer de você na vida profissional e você focar só no profissional e se esquecer dos outros canteiros, que automaticamente isso significa que você se esqueceu de você. E assim é? Acontece só com uma pessoa isso? Não, gente. É com muitas. Já aconteceu comigo algumas vezes? Sim. Tenho que tomar um cuidado diário para que isso não aconteça em algum momento do dia, porque é muito fácil de acontecer isso. É muito fácil da gente se esquecer de si. Né? Quando você está num trabalho, que você está lá porque o seu pai quer, a sua mãe quer, que não é por você, isso pode até dar certo, tá? Você pode conseguir se adaptar, você também pode conseguir ser feliz nesse sentido, e não é que isso seja certo ou errado. Mas um dia talvez você esteja lá nos seus 70 anos, e aí você vai olhar e vai dizer se realmente não era aquilo que você gostaria de fazer. Você pode dizer assim que você se esqueceu de você, porque você fez algo que era para outras pessoas e não por você, né? Uma cliente, não de uma data tão distante, ela chegou para mim e disse: Valcir, uma das coisas é que eu estou infeliz com a minha faculdade. Está, não é isso que você gostaria de fazer? Sim, lá no início eu até aceitei em fazer. Eu disse: como assim aceitou em fazer? Não, porque foi meus pais que me obrigaram a fazer a tal faculdade. E tá, eu já estava quase finalizando a faculdade. Então já tinha todo um valor investido e que não era pouca coisa. Aí ela disse: sabe o que eu vou fazer? Ela estava tão chateada, tão magoada com ela mesma, ela não estava com raiva dos pais. Ela estava com raiva dela mesma, porque ela não queria mais aquilo, provavelmente ela ia se formar e não ia participar com a vida para aquela vida profissional, né? Para a carreira profissional que ela estava fazendo. Isso já ia acontecer de forma automática. Mas aí, o que me chamou a atenção é que realmente ela tinha se esquecido de si. E aí ela disse: quando eu me formar, no dia da formatura, eu vou pegar o diploma e entregar para o meu pai e para minha mãe, porque o diploma é deles, não é meu. Né? Algo fácil de nós entendermos isso? Não, principalmente nós como pais. Quem não quer que o filho faça algo bom, algo melhor? Né? Quantos filhos que às vezes têm condições de fazer uma faculdade incrível, porque os pais podem ajudar, têm condição, e às vezes optam por não fazer. Conheço alguns, sim. Por não fazer, não, eu não quero. Não quero, eu vou fazer outra coisa na vida e tudo mais.
E aí bate de frente com os pais. Né? É bem delicado isso. Como tem aqueles filhos que realmente, não, eu quero fazer medicina, quero fazer odontologia, quero fazer direito, quero fazer pedagogia, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E vai e faz. Né? Tem tantas. E está tudo tão próximo de nós, isso hoje. Mas desde que seja por si, a chance disso dar certo é muito maior. Porque aí é o próprio jardineiro, chefe, escolhendo o que vai fazer. É muito mais fácil de assumir 100% as responsabilidades, né? Do que gera as escolhas e as tomadas de decisões feitas anteriormente. Então, como vida profissional ou não, aqui seja funcionário ou seja empresário, seja autônomo ou algo nesse sentido, veja o que está acontecendo contigo. Se quando você chega em casa você consegue se desligar, pelo menos em parte, não é se desligar totalmente, isso é quase impossível, mas pelo menos em partes, que você consegue olhar os outros canteiros do jardim para você se lembrar de si, ok? O financeiro aqui também, então, vamos dar uma pincelada aqui no financeiro. Quando você se esquece de si, é quando você realmente só pensa em dinheiro. Não existe outra coisa na sua vida. Você trabalha, mas não é por amor ao trabalho. Você trabalha porque você quer dinheiro. E muitas vezes ainda até o dinheiro fica meio que limitado, porque você foca tanto no dinheiro que o dinheiro não gosta de tanta pressão. Ele gosta de se sentir livre para poder circular livremente na sua vida e em abundância, né? Então, eu gosto de dinheiro? Gosto, eu repito, eu adoro dinheiro. Ó, eu costumo brincar, né? Diz, olha, sente um cheirinho de ouro circulando por aqui, né? Olha que bom, né? Agora, se você realmente se desgastar com tudo isso, você está se esquecendo de você. Qualquer coisa que você vai fazer, não, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Aí fica pesado. E isso é uma atitude de escassez, inclusive. Também vimos isso lá na live sobre dinheiro, né? Também está gravado aí no Insta. Agora, aqui, sim, olhar para dinheiro, cuidar do dinheiro, monitorar o dinheiro, planejar isso, sonhar, utilizar, né? Dinheiro serve para 3 coisas, vamos relembrar isso. Segurança familiar, sobreviver. Segundo, realizar sonhos. Sonhos de quem? O meu sonho, o seu sonho, eu com o meu, você com o seu, o sonho do casal, o sonho da família, mas é realizar os seus sonhos. Terceiro, ajudar pessoas. Sim, ajudar pessoas, ok? E aqui está um grande vilão do esquecer de si mesmo. No canteiro do relacionamento. Aqui é incrível. Como isso faz a gente se esquecer de si mesmo, né? E começamos com o relacionamento com os nossos pais. Quem de nós, em alguns momentos, não dá aquela sensação que nós temos que cuidar dos nossos pais, nós temos que proteger os nossos pais, nós temos que estar juntos com os nossos pais e vamos se esquecendo de mim. Para matar essa charada aqui é assim, ó, a vida olha em frente, né? Precisamos olhar para os nossos pais, sim, mas não precisamos tirar a dignidade deles, né? Esses dias alguém ainda me perguntou, mas Valdecir, meu pai anda de cadeiras de rodas, né? Ele anda, né? Ele se movimenta de cadeira de rodas. E ele ainda quer fazer algumas coisas. Ele vai até uma mesa, ele faz isso, faz aquilo, ele começou a relatar. E eu fui ouvindo, e eu fui inclinando. E a pessoa foi vomitando tudo aquilo, né? Porque estava preso lá dentro. Meu pai não pode fazer isso porque ele é um cadeirante e tal. E foi. Tá? Eu perdi o cliente, tá? Esse cliente ele não retornou mais depois da primeira sessão. Não tem problema. Quando ele parou de vomitar tudo aquilo, de dizer tudo isso, eu olhei nos olhos dele e disse para ele, eu vejo o seu pai. Ele, mas você não conhece o seu pai? Eu disse, não, mas eu vejo o seu pai. E por favor, deixe o seu pai em paz. Pare de tirar a dignidade do seu pai. Se ele pode pegar um martelo com as mãos e bater um prego aqui do lado, mesmo ele sendo cadeirante, deixa ele fazer isso. Ele está se sentindo vivo.
Agora ele já não está mais em condições de usar as pernas, gente. Já não está mais em condição de usar as pernas. Agora imagine você como filho, você quer tirar as mãos do seu pai também. Perdi o cliente, gente. Perdi. E eu fiquei torcendo que realmente ele deixe o pai dele em paz. Certo? Então aquilo que os nossos pais, indiferente da idade, indiferente das condições, ainda podem fazer por si mesmos, deixa eles fazer. É a vida deles, é o jardim deles. Eles são os chefes, os jardineiros e chefes do jardim deles. E são grandes chefes, são tão grandes que passaram a vida para você. Então deixa eles fazerem isso por eles. Quando não tiverem mais condições, ou eles precisarem de ajuda, aí sim, eles vão vir até você talvez e vão pedir, por favor, me ajude a fazer isso, me leve em tal lugar, porque eu já não consigo mais dirigir com esses olhos cansados de 80 e poucos anos. Aí tudo bem, aí você vai e vai. Isso mesmo, você vai e vai se precisarem de novo. Mas enquanto tiver uma forma que eles consigam se virar, que eles consigam organizar, que eles consigam acertar tudo isso, deixa eles viver. Né? Enquanto a minha mãe está fazendo as bolachinhas dela lá e mandando para mim, ou para os meus filhos, que são os netos dela, deixa ela fazer. Tá tudo bem. E como é bom uma bolachinha, né? Principalmente uma bolachinha caseira. Como é bom isso, né, gente? Como é bom. Pessoal, ainda está em tempo. Está em tempo de você clicar do ladinho aí e convidar mais algumas pessoas para a live. Ainda está em tempo. Isso mesmo. Por que eu insisto nisso? Porque eu vejo tantas pessoas passando aqui por mim que se esquecem de si, que se não tivessem se esquecido de si, não precisariam nem estar aqui, não estariam sofrendo tanto. Porque gera muito sofrimento se esquecer de si. Certo? Aqui na parte do relacionamento, nós saímos do relacionamento com os nossos pais e agora vamos para o relacionamento do casal. Né? Aquela pessoa que realmente casa, está com alguém ou está namorando e esquece de si mesmo. Antes fazia academia? Não, agora então não vou mais fazer academia. Ou é porque existe ciúme, que se não conseguem resolver entre si, busca ajuda, trabalha isso. Mas não pode entrar num exagero, né? Ou até mesmo vão focar somente em uma área e aí se esquecem das outras e vão se esquecendo de si. Eu vou fazer isso é pelo meu marido, é pelo meu marido. É claro que tem algumas coisas que você vai fazer pelo teu esposo, sem sombra de dúvida, que você vai fazer pelo teu esposo. Da mesma forma, o homem deve fazer algumas coisas assim para a esposa, porque uma das partes que mais une o casal é servir. Você serve ao esposo, o esposo serve a você. Ok, mas isso não significa que você precisa deixar de arrumar seus cabelos. Não significa que você precisa deixar de arrumar suas sobrancelhas. Homens e homens. Ouvi falar que alguns esquecem de tomar banho. Que feio para nós, né? Que feio isso, é esquecer de si. E não tome banho pela sua esposa, tome banho por você. Talvez você conheça alguns homens que às vezes passam 2, 3 dias sem tomar banho. Existe, muito e sim. É claro que eles não vão fazer uma live contando sobre isso, né? Em algum momento pode ser que a gente passe um dia, pode até ser. Mas, gente, é se esquecer de si. Assim, de uma forma bem pontual e simplória no falar, mas é isso mesmo. Por que usar exemplos mais complexos se podemos usar exemplos que estão mais próximos de nós, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, e quando a gente é pequeno a gente faz umas coisas de menino, né? Muito mais do que quando a gente é adulto. Lá com o papai e mamãe, a gente residindo em casa do interior, lá umas frestas gigantes, um inverno fervoroso de frio como esse, né? Quase combinou, né? Fervoroso de frio como esse. E eu me lembro lá meus 7, 8 anos. Até os 4, 5 anos eu ainda me recordo da gamela. Não sei se vocês conhecem gamela. É uma bacia feita de madeira. E nós lavávamos os pés lá dentro.
Eu me lembro de uma vez que eu tinha aproximadamente uns 3 anos de idade. 2 anos para 3 anos, né? A minha avó, a mãe do pai, né? Hoje já em memória, ela lavando os pés meus, das primas, enfim, que nós estávamos lá. E naquele tempo eu ainda residia junto com eles, eles residiam junto conosco, né? Toda a família. Mas depois de um tempo, lá com uns 7, 8 anos, aí eu me lembro que no inverno muito forte, né? Tinha que lavar os pés. Nossa, quantas vezes eu tentei passar a perna na mãe e ir para debaixo dos lençol com os pés tudo sujo, né? O que acontecia naquele momento? Eu estava me esquecendo de mim. Sim, como menino. Meninos e meninas, quando falo assim, é porque são mais jovens, é que são crianças ou estão na fase de adolescência, ainda somos meninos e meninas, não estamos na fase adulta. Então, aumenta as possibilidades de se esquecer de si. Por que para as crianças e para os jovens a gente tem que ficar insistindo tanto em escovar os dentes? Porque se esquecem de si com mais facilidade, nesse sentido, tá? Por outro lado, eles são muito mais próximos de si mesmos. Quando você vê uma criança brincando com uma boneca, por exemplo, uma menina brincando com uma boneca, ou indiferente do que seja, ela está totalmente focada, ela está se lembrando de si, ela está vivendo aquele momento, certo? Então, por um lado, se esquecem mais de si, com relação ao próprio visual, enfim, nesse sentido, mas por outro não, eles se lembram muito mais, eles vivem muito mais aquele momento. Por isso que choram com facilidade, sorriem com facilidade, e pode ser aquele carinho novo. Deixou de brincar com ele, joga do lado e de repente já está brincando com um outro lá que é como se aquele anterior não existisse mais. Está vivendo o momento presente, está se lembrando de si mesmo, né? E nesse relacionamento do casamento, quanto mais você se lembra de si mesmo, você também se lembra do casamento. Porque você se lembrando de si mesmo, você se lembra do outro. Se você, mulher, coloca uma lingerie nova para o seu esposo, abre aspas, para o seu esposo, geralmente isso só vai dar certo a partir do momento que você faz por você. É por você, porque os dois são juntos. É para os dois isso, não é só para um. Né? Quando você faz por você, você vai sentir muito mais amor, você vai querer fazer isso muito mais vezes, porque é por você. E mesmo assim você vai estar servindo a outra pessoa. É a parte do fazer a barba, de manter na régua, como falam, né? Eu vou lá e faço por mim, mas assim eu estou servindo quem está perto de mim também, né? A Dani pode chegar do meu lado e passar a mão, nossa, que bom, nossa, que lisinho, né? Ah, tua barba está cheirosa, ah, que bom que você está mais arrumado. Né? Eu dou a oportunidade para ela fazer isso para comigo. Da mesma forma, ela me dá a oportunidade de eu elogiar ela quando ela se arruma melhor. Equilíbrio no relacionamento. Então a gente não se esquece de si. Se tem alguma coisa no relacionamento que você quer fazer, mas que, poxa, mas nós... Ah, não, deixa para lá. Ah, eu gostaria tanto de viajar e ir em tal lugar. Não, mas deixa para lá. Deixa. Olha que você vai chegar aos 70, 80 anos, se Deus quiser, e daqui a pouco você sente na frente do terapeuta, ou vai se confessar, ou vai falar com o pastor, e vai dizer assim, viu, tinha tanta coisa que eu queria fazer ainda, né? Peça a Deus que me deixe mais um pouquinho aqui. Ou talvez lá seus joelhos já não estejam tão bons como estão agora, para você subir aquela montanha que você quer subir. Então, se tem alguma coisa que você quer fazer, que é mais seu, que você quer fazer por você, converse com a pessoa que está junto contigo, converse com o seu parceiro, com a sua companheira, com o seu cônjuge, para vocês alinharem isso. E aí você não se esquece de você. E daqui a pouco os dois podem curtir isso. E é claro que um vai se adaptando ao outro, e isso é equilíbrio, certo? Olha só que legal. Então só aí eu imagino que você já pode ter algumas ideias aí para você se lembrar de você, talvez até aquele sonho de criança. Aquele sonho de criança, sim. Aquela criança que a gente deixou, a criança interior, né? Trabalhamos muito isso na constelação familiar. Aquela criança interior que a gente praticamente mata dentro de nós, né? Por isso que ali no meu Insta, né, na bio do meu Insta, está lá, né? É um homem adulto realizando os sonhos de um menino. É um homem adulto, eu adulto, buscando realizar os sonhos de um menino. Desde lá de menino eu queria ter uma grande família.
Desde lá de menino, eu sempre quis ser empresário. E assim foi. E assim está sendo. E se Deus quiser, assim será. E eu acredito que Ele quer. Certo? E, além do relacionamento do casal, que você pode estar se esquecendo de você e automaticamente você se esquece de cultivar o casamento. Olha como é trágico isso. Por isso que eu utilizei a frase assim, né, que o esquecer de si mesmo é uma tragédia. Claro que é uma tragédia. O esquecer de si mesmo te leva a acabar com o casamento, gente. Ponto. Apenas isso, e casamentos acabam. Por quê? Porque se esqueceram de si, automaticamente esqueceram do casamento também. Pô, se a pessoa se esquece de si, como que ela não vai se esquecer do casamento? Né? Se você é a pessoa mais importante do mundo para você, e você se esquece de você, como que você vai se lembrar do restante? Grande isso, né? Então, além do casamento aqui, nós temos o relacionamento com os nossos filhos, que pode nos levar a se esquecer de si, principalmente as mães. Principalmente, não aconteça com os pais, mas principalmente com as mães. Quantas mães você conhece que dizem assim, eu vivo pelos meus filhos? Ó, gente, que coisa, né? Quer ver quando fica mais forte isso? Eu dou a vida para os meus filhos. Primeiro você pode se perguntar, será que os teus filhos querem a sua vida? Eu não sei. Provavelmente não. Eles só querem viver a deles, crescer e viver a deles. E eles precisam que você libere isso. Né? Eu vivo para os meus filhos é uma frase muito profunda que representa muito de você, mamãe. Eu sinto muito que você está se esquecendo de você, que você está se esquecendo do seu casamento. Aí não, para proteger o meu filho sem uma necessidade de saúde, vamos colocar ele dormir junto conosco. Está se esquecendo de si. Está priorizando algo que veio depois de você. O casamento veio antes. Está se esquecendo de si e está se esquecendo do casamento. E isso é trágico. É trágico, sim. Então, pode cuidar do filho? Claro que sim, é sua função. Ser mãe, ser pai. Agora, se esquecer completamente de si, sem uma necessidade maior, devido a uma saúde física, uma saúde mental, onde há uma necessidade maior para você servir mais aquele filho, aquela filha, isso pode acontecer, seja na minha família, ou na sua, ou na família do vizinho. Agora, sem isso, o restante é assim, você se esquecendo de você. Não vou no salão porque tenho um filho para cuidar. Não, eu não vou fazer isso porque eu tenho filho. Eu não vou me deitar com um esposo porque eu tenho filho. Né? Filho. Vamos viajar, o filho tem que estar junto todas as vezes. Quem já me ouviu, já me acompanhou nossos trabalhos, que já nos segue, que nos acompanha, sabe que a gente trabalha momentos, que é para ter momento aí família, que são o casal e 3 filhos, por exemplo, os 5 saem junto. É para ter momentos de mãe com cada filho. Hoje vai chupar sorvete com um, amanhã com o outro, porque você consegue aproximar isso. Isso é se lembrar de si. Né? E também precisa ter os momentos do casal. Né? E isso é se lembrar de si. Então, eu imagino que você pode ir notando cada vez mais, percebendo cada vez mais o quanto você pode estar se esquecendo de si. Se esquecer de si é triste. Se esquecer de si é uma tragédia. Né? Então eu não sei se você sabe ou não sabia o quanto você estava se esquecendo de você, talvez na sua vida profissional, o quanto você estava se esquecendo de você na sua vida financeira, o quanto você está se esquecendo de você aqui na sua vida de relacionamento. E além dos filhos, nós temos mais o social. Né? O profissional nós já falamos lá. O social. Né? Já atendi clientes assim que, casado, com filho, todo dia fora, esquecendo de si. Disse sim para um relacionamento, mas não consegue se fazer presente, não consegue estar lá. Que sim é esse, meu Deus do céu?
É aquela oração que não passa do teto, talvez, né? Você pode ter a tua vida social? Claro. E é interessante a gente ter. Mas que seja uma parte da nossa vida, não a nossa maior parte viver lá. Porque senão é sinal que a gente está se esquecendo de si. Prioridades, né? A gente começa a estabelecer prioridades para se esquecer de si. Além do relacionamento aqui, talvez alguém de vocês já esteja um pouco assustado, né? Por essa questão de se esquecer de si. Mas também, alguém de vocês também já está reconhecendo toda essa parte de estou me esquecendo de si, mas também já está mexendo aí com os botãozinhos dentro da mente, dizer, não, mas eu vou organizar isso, não, mas agora eu vou falar com meu esposo, vou falar com a minha esposa para a gente fazer isso. Ah, meus filhos, hoje mamãe vai viver um pouquinho para ela, mãe hoje vai para o salão, ô filho, hoje você me ajuda aqui porque eu preciso fazer minhas unhas. Ô filho, ó, você já está maiorzinho, agora é você que vai lavar teus calçados a partir de agora. Filho, a partir de agora é você que lava a tua louça. Filho, você já tem 7, 8 anos, você a partir de agora vai arrumar a sua cama. Mamãe precisa ter um pouco mais de tempo para ela, mamãe vai fazer outras coisas. Isso é se lembrar de si. E já é desenvolvendo nos filhos algo para a vida, para eles também se lembrarem de si. Eu não tinha muito costume de eu arrumar a cama. Foi necessário desenvolver isso. Hoje eu e a Dani arrumamos a cama juntos. E nas vezes que de repente um vai tomar banho ou algo assim logo de manhã, o outro que fica já arruma a cama e está tudo bem. E eu não faço mais isso por ela. Lá em outros tempos eu fazia isso por ela. Não, tenho que arrumar porque senão ela vai me dar um xingão. Parecia que era a mãe que estava ali, né? Hoje não, hoje eu faço isso por mim. Tá? Arrumar a cama, pela Dani não, por mim. E isso é preciso treinar, fazer. É no fazer que a mágica acontece. E a gente vai se tornando cada vez mais o jardineiro-chefe do nosso jardim. Certo? Então, quem já está se percebendo, que já está maquinando, aí já está trocando as ideias, né? Ping-pong, bolinha vai, bolinha vem, e já percebe que já pode modificar algumas coisas a partir de agora. Não amanhã, não depois de amanhã, a partir de agora. Se lembrar de si mesmo, que já consegue dizer para si mesmo, eu vou me lembrar de mim mesmo, eu estou passando a me lembrar de mim mesmo, porque esse processo que nós estamos fazendo agora já é o se lembrar de si mesmo. Sim, já está acontecendo, gente. Então quem já está se sentindo assim, que está se lembrando de si mesmo, que já está sentindo a respiração, digita um eu aí, vai lá gente, vamos agitar aí, movimentar com vocês também, eu aqui, vocês aí, e digita um eu aí, né? O meu eu aqui está firme, cada pouquinho, estou sentindo a minha respiração, estou sentindo que estou aqui com vocês, parece ser meio estranho, mas assim, dá uma sensação de energia circulando assim, muito legal, diferente de onde você esteja, de qual região do Brasil você é. Legal, gente. Eu estou me lembrando de mim, é um ato de amor próprio. Olha que fantástico isso. Eu sou o jardineiro principal do meu jardim, eu sou o jardineiro-chefe, eu sou a jardineira-chefe do meu jardim. Como é grande isso, como é válido isso, certo? Saúde física e mental, gente. Saúde física e mental. Será que a gente precisa falar muito agora? Muitos de vocês já conseguiriam entrar na live agora e já começar até a falar sobre, nossa, Valdecir, agora eu já estou entendendo. Na saúde física eu me esqueci de mim mesmo, não estou cuidando de mim, né? Já há muito tempo, e agora o que eu faço? Vai cuidar de você. Você é a jardineira-chefe, ou jardineiro-chefe do seu jardim. E é no fazer que a mágica acontece. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil, gente. Vai dar trabalho sim, precisa criar hábito, precisa quebrar padrões mentais, que também a gente já foi discutindo em outras lives. Vai vir outras pela frente aí. Precisa alterar vários pontos, mas isso é possível. Se dá certo com uma pessoa, dá certo com você também. Né? Foco, disciplina, vontade. Né? Hoje eu estava brincando que às vezes a gente tem que tirar do sovaco alguma coisa para a gente ter tanta vontade, né? Às vezes a gente não tem mais ideias do que fazer, a gente precisa ir lá no sovaco encontrar uma ideia lá e tirar, né? Se não tiver de onde tirar, tira do sovaco uma ideia. Mas vai viva,
para quem sabe um dia a gente se encontrar e você dizer assim, nossa, valeu a pena, eu vivi. Quando você chegar lá na frente, lá com seus 70 anos, 80 anos, ou indiferente da idade, talvez tenha algumas pessoas que fecham a missão aqui neste plano muito antes, até às vezes bem pequenas, né? Cada um com os seus propósitos, cada um com o seu lado espiritual, que está além dos nossos olhos, mas que indiferente do momento, seja um momento de você agradecer, obrigado por toda a oportunidade que chegou até mim, por tudo que eu vivi, como foi bom esse momento, como eu aprendi também lá naqueles momentos de sofrimento. Seria um momento de agradecer por tudo e não de lamentação, certo? Olha que interessante isso, né? O momento da passagem, momento de agradecer por tudo isso que a gente viveu aqui e não de lamentação. Saúde física, eu sinto muito, mas o corpo é seu. Eu sei que eu estou tendo que cuidar do meu aqui e eu esqueci dele por um tempo. Uma das coisas foi o peso, né? Realmente esqueci. E quando a gente esquece de cuidar de uma planta, essa planta fica mal, ela fica frágil, né? Saúde mental, quando você percebe que tem alguma coisa que não está legal, seja sentimentos e emoções, se isso é em um que outro momento, isso é natural para todos nós, mas quando começa a ficar frequente, quando começa a ter crises de ansiedade, quando você se sente que tristeza vai acumulando e tristeza vai acumulando e vai acumulando e isso pode gerar uma depressão, ou quando você sabe que você viveu alguns traumas, por exemplo, de abuso sexual, traumas de catástrofes naturais, traumas de assalto, traumas de acidentes automobilísticos, medos exagerados, fóbicos, enfim, que se transformaram em fobia, é necessário tratar isso o quanto antes. Caso contrário, você vai adoecer mais e mais e mais e mais. Você acaba se esquecendo de si. E muitas vezes esse se esquecer de si, a gente usa isso como uma bengala. Coloca do lado e fica ali. Uma bengala, né? Encontrando justificativas, encontrando desculpas para não agir, para não fazer, para não se lembrar de si. Eu conheço também algumas pessoas assim, principalmente porque a gente trabalha com isso também, então facilita para as pessoas, muitas chegarem até mim com uma bengala forte, inclusive, do lado, né? Que está levando mais de 200, 300 quilos, não é de peso, corpo, mas peso de dentro da mente, peso no coração, mágoas, ressentimentos, enfim, saúde mental. É encontrar o equilíbrio disso, é buscar ajuda, é trabalhar isso, né? É se equilibrar, é se lembrar de si mesmo. E aqui, na espiritualidade, no autoconhecimento, que não precisa você ter uma religião ou não, na nossa linguagem aqui, ela é bem aberta nesse sentido, né? Mas que você se conheça mais, que você se perceba, que você se conecte mais de você com você mesmo, né? Como se fosse um eu superior dentro de você e que você busque essa conexão. Como? Você pode buscar através da natureza, você estar com os pés no chão, na grama. Você pode se conectar com a natureza olhando para uma planta, uma árvore grande e sentir que ela está lá balançando os galhos e você começar a fazer esse movimento na frente da planta da mesma forma. E de tanto você treinar isso, e falo por experiência própria, além do que tem de biografia com relação a isso, de pessoas que já desenvolveram isso, principalmente no Oriente, né? Nós somos do Ocidente, e grandes mestres de yoga, mestres zens, em tudo mais nesse sentido aí de meditação, de conexão, e isso é possível. Você entrar essa conexão de você com você mesmo, você se sentir no aqui e agora. E um dos primeiros passos é sim através da respiração. Isso mesmo, o respirar. Tanto que dentro de 1 ou 2 minutos nós vamos fazer uma técnica aqui de respiração com cada um de vocês. É só vocês me acompanharem, para você já se sentir mais no aqui e agora. E toda vez, todos os dias, em cada momento do dia que você se perceber que você não está tão conectado com o momento presente, é uma das técnicas que você pode aplicar, treinar e vai fazer você, se trazer para você mesmo, para você se lembrar de si, ok? Então,
Vamos lá? O que você vai fazer? Você vai sentir a tua respiração agora, entrando e saindo. Vamos lá. O ar entra e o ar sai. E agora você diz para você mesmo, você pode falar até em voz alta aí onde você está. Você diz para você mesmo, coloca a sua mão sobre o seu coração, mão aberta, e você sentindo a sua respiração, você diz para você mesmo, eu estou aqui. Agora, vamos para o próximo passo. Continue sentindo a sua respiração, mantenha ou leva novamente sua mão para o seu coração. Sinta o ar entrando e saindo. Olhe para os lados do ambiente aonde você está. Faça uma respiração profunda e fale. Eu estou aqui e agora. Eu estou aqui e agora. E o próximo passo, novamente com a mão aqui. Sinta a respiração. Olhe para os lados, olhe para cima. Pressiona a sua mão contra o seu peito, sobre o seu peito, sobre o seu coração. Faça uma respiração profunda e ao soltar o ar, fale em voz alta. Eu estou em casa. Eu estou em casa. É você estar com você mesmo, é você estar se lembrando de si. Gente, com o coração cheio de emoção aqui, de estar se lembrando de si mesmo, agradeço a cada um de vocês por oportunizarem esse momento de mim para comigo mesmo, e eu estou torcendo para você, que você, a partir de agora, se lembre muito mais de você, que é a pessoa mais preciosa do mundo para você, que é a pessoa mais importante do mundo para você, que é você. Sim, você. E lembre-se que é no fazer que a mágica acontece. Isso mesmo. E quem se sente no aqui e agora, se sente em casa aí de você com você mesmo, digita um euzinho aí. Vai lá, gente. Eu. E esse eu representa, eu sou o jardineiro-chefe. Esse eu representa, eu estou me lembrando de mim mesmo. Se lembrar de si mesmo é um ato de amor próprio. Gente, muito obrigado por hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou torcendo por cada um de vocês. Olha quantos eus, né? Quantos eu. Né? Que alegria isso, que alegria. E pessoal, e já convido vocês. Próxima semana, na quinta-feira, estaremos aqui com mais um assunto. Às 20h29, toda quinta-feira, às 20h29. Muito obrigado por hoje. Até mais. Deus abençoe você e que você se sinta muito no aqui e agora. Até a próxima.